A imortalidade da alma, uma doutrina exposta por Sócrates no diálogo platônico Fédon, conta o julgamento de Sócrates, que foi acusado injustamente de corromper a juventude e de ser impiedoso com os deuses. Nos mostra, de fato, a finalidade do homem nessa terra. Mas antes disso, vamos discorrer uma dualidade que está muito bem exposta nesse livro, que é a dualidade corpo e alma, do grego psyche, ou latim anima, que seria alma. E o que de fato isso nos leva a refletir sobre a natureza humana. Inclusive, a imortalidade da alma é uma doutrina católica. Vamos traçar um paralelo sobre a doutrina católica da imortalidade da alma e aquela discorrida por Sócrates no diálogo platônico. Sócrates, argumentando com Cebes, diz basicamente, perguntando no modo socrático se de fato o nosso corpo é uma harmonia ou não é. Se compararmos com uma música composta de 3 componentes, melodia, harmonia e ritmo, a harmonia não pode pré-existir como uma forma anterior à melodia e o ritmo. Ambas devem atuá-la junto para que exista o composto harmônico músico. Mas, de fato, acontece assim com nossa natureza. O homem nascido de mulher que vive nesse mundo muitas vezes tem muitas paixões a lutar. E muitas vezes maus hábitos e vícios que nos inclinam a fazer coisas más. É sobre isso que Platão discorre, iremos analisar mais profundamente. Se de fato nosso corpo fosse uma harmonia, a alma não seria impedida de fazer o que ela quer, que é o bem e buscar a virtude e a sabedoria. E o corpo não se inclinaria contra a alma e não seria rebelde a ela. De fato, se analisarmos mais profundamente, muitas vezes na Terra, para fazer simples atos virtuosos como cumprir um horário, levantar-se, não exagerar com a comida e simplesmente nos reduzirmos ao conforto que nos proporciona o mundo moderno, como ficar em redes sociais, ou simplesmente curtir o momento sem fazer nada, a famosa procrastinação. Quando esse mau vício intercala ou fica no fundo do âmago da nossa alma, nós percebemos que não é tão fácil lutar contra esse mau hábito. Nossa alma às vezes quer fazer as coisas, mas nós não queremos. Isso de fato Platão explica. Que a nossa alma, ela quer e está disposta a buscar coisas virtuosas, mas o nosso corpo não permite. É necessário fazermos resistência às nossas más inclinações para buscar cumprir os mínimos atos virtuais de ordem de dever de Estado ou cívicos. Como de fato isso se procede quando a alma se separa do corpo? Ora, Platão discorrendo sobre isso para Cebes, diz para ele que as pessoas que após a morte, que a definição de morte platônica é separação de corpo e alma, os maus hábitos subsistem na alma como vícios. E como Platão diz no Gorgias, a alma horrorizada pelos seus crimes, pelas suas faltas, se vê de modo impuro e o justo juiz no Hades ordena a pena que ela deve pagar. Ora, se de fato o vício se prende na alma como maus hábitos, a alma é obrigada a expiar essas faltas no Hades e, muito tempo depois, a alma fica, ao sair do influxo dos rios do subterrâneo, volta à terra e, se sentindo pesada pelos prazeres da terra, ela se fixa em um corpo e volta a viver. Que no caso Platão nos diz que é a revivescência, tanto que ele mesmo diz que essa alma, quando volta a um corpo, ela é obrigada a aprender, e esse conhecimento que ela adquire é das vidas passadas, e isso nos diz a doutrina de aprender é recordar. Mas qual o paralelo com isso? O porquê Sócrates exorta e não quer fugir da cidade? Ele mesmo diz, o filósofo já é separado nessa terra de muitas coisas. Para buscar sabedoria é necessário fazer resistência às nossas más inclinações, como no catolicismo nós chamamos de concupiscência da carne e dos olhos. O filósofo é obrigado a se separar disso para voltar-se ao estudo e buscar a sabedoria. E no ideal platônico seria a contemplação das ideias eternas, que participam da criação, mas elas são de modo imperfeito, e só quando a alma se separa após uma vida virtuosa ela poderá contemplar o sumo bem e contemplar essas ideias perfeitas do mundo platônico. E qual é o paralelo com o cristianismo nesse ponto? A doutrina católica nos ensina que a alma não morre com o corpo, e Platão, rebatendo muitas vezes os epicuristas também, as doutrinas dos epicuristas que afirmavam que a alma morre após o corpo, a doutrina cristã afirma veementemente a mesma coisa. Que, ora, na opinião do cardeal Caetano, quando a alma se separa do corpo, ela se vê como o anjo se vê, substância espiritual. E o que isso quer dizer? Ela se vê como um anjo, uma substância espiritual. E ela vê as más inclinações. Esse é o estado de uma alma que morre, entre aspas, em pecado mortal, ela vai pro inferno. Esse estado de consciência, esse amargor que ela sente por ter perdido muito pelo pouco, nos mostra a profundeza da nossa alma, nos mostra a natureza do homem. Há uma certa rebeldia entre o corpo e a alma,
de modo que a alma, mesmo quando ela tem bons atos virtuosos, quer praticar boas intenções, o corpo não permite. Isso demonstra piamente Platão discorrendo sobre isso, nos mostra que faz parte da natureza humana. Seria curioso discorrer num vídeo mais a fundo como se deu o desenvolvimento do conceito de psique, como era entendido nos poetas como Homero, o que era a alma e como isso passou a ser concebido como a parte animadora do nosso corpo que nos dá a vida, a faculdade racional que deve regrar nossas vidas